Então vamos lá? Bom, nesse cenário, né, da nova Guerra Fria do mundo, para lembrar aquela referência em que os Estados Unidos e a União Soviética, né, tiveram uma Guerra Fria por muitos anos, o que acabou motivando até a ida do homem à Lua, então eles não tinham coragem de se explodir e por isso eles ficavam ali fazendo demonstrações tecnológicas, demonstrações de armas e esse tipo de coisa. Parece que a gente voltou para esse cenário, né? Os Estados Unidos e a China, eles não têm coragem de fazer nada especificamente um com o outro, mesmo porque a economia dos dois países está completamente interligada. O maior parceiro comercial dos Estados Unidos é a China, e a China tem como maior parceiro comercial os Estados Unidos, e empresas ali americanas, mesmo as que a gente tem como grande símbolo de tecnologia americano, elas dependem diretamente das fábricas chinesas. E essas fábricas chinesas também dependem de vender para o maior mercado do mundo, que é o mercado americano, né? A China ainda está bem longe de ter o PIB per capita dos Estados Unidos ali. Na verdade, ela não ultrapassou em PIB per capita nem mesmo o Brasil, porque a China tem um PIB gigantesco, mas tem uma população igualmente gigantesca, né? Mais de 1 bilhão de habitantes. Nesse cenário todo, a gente começa a perceber uma guerra da China e dos Estados Unidos por encomenda e uma tentativa de controlar determinadas regiões. A América Latina entrou feio nesse lugar e o Brasil, ele é agora o principal alvo dos dois países para essa disputa que eles querem travar, distante dos seus continentes e sem a coragem necessária para efetuar uma guerra de armas. Antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, vai deixar aquele like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Antes da gente começar esse vídeo, é importante dar alguns avisos também. Eu sou um liberal economicamente, então acredito na liberdade econômica acima de tudo, não sou a favor de tarifas, de guerra tarifária, nem nada dessas coisas. Me posiciono contra, no geral, o regime chinês, não acredito muito na forma como a China controla a sua população e etc, mas não tenho muitas ressalvas com relação ao lado econômico, não. Assim como os Estados Unidos, né, eu faço bons negócios com a China com determinada frequência, inclusive vou para o território chinês por agora e não quero de jeito nenhum arrumar confusão com os chineses, né. Acredito muito mais numa organização que fique boa para o Brasil. Meu lado é o Brasil e pode ser que aqui você fique chateado por eu não ter um alinhamento 100% com o Donald Trump ou com o Xi Jinping, ou por não tomar lado de uma coisa ou de outra, mas você tem que lembrar que eu sou um cara de mercado financeiro, como bom cara de mercado financeiro, o que a gente é bom é de ensaboar. A gente escorrega por qualquer tema sensível que coloque em risco a vida financeira dos nossos clientes. Então, minha principal preocupação é o dinheiro dos meus clientes na UVP. Se eu for bloqueado de investir na China, eles não vão ficar felizes, né? E a mesma coisa com os Estados Unidos. Então, de forma que se os seus dois melhores clientes estão numa briga, né, no saguão, imaginando que seja a China e os Estados Unidos, como é o caso do Brasil, né? A China e os Estados Unidos são os nossos dois maiores parceiros comerciais. Se os dois estão brigando, a gente pede para o segurança separar e depois demite o segurança para os dois ficarem felizes, né? Aquele responsabilizado vai ser a vítima nesse caso. Assim a gente vai fazer durante esse texto inteiro aqui. Então, a região da América Latina que durante muito tempo as pessoas falaram, não, ninguém se importa, né? A América Latina é um coadjuvante economicamente, não tem grande relevância. Em 2026, a rivalidade entre Washington e Pequim aí criou diversas pressões migratórias, disputas comerciais, tensões internas na América Latina e a América Latina ganhou um espaço que ela não tinha nas discussões. A China lançou o seu 15º plano quinquenal, 2026 a 2030, com ambições globais e citando, nomeadamente, a ideia de se tornar um país, um agente, né, de investimento ao redor do mundo. O Trump voltou a tal doutrina Monroe, né, que dizia que os Estados Unidos devem ser a supremacia aqui do continente americano, que não aceitava naquela época interferência da União Europeia. Naquele período, a grande ameaça para a América Latina aqui, para as Américas de modo geral, era a intervenção europeia. Então, a doutrina Monroe dizia que a América deveria ficar para os americanos, e não nesse sentido que deve ficar para a gente, mas muito mais sobre a influência dos Estados Unidos. O Trump falou, olha, estamos ressuscitando aqui esse planejamento e agora as Américas voltarão a ser o que elas sempre foram, né? Ele falou verbalmente mesmo, o nosso quintal. E nisso, ele fez uma intervenção no Maduro e tentou as sanções econômicas contra o Brasil, etc. Então, a gente começou a ter uma postura abertamente intervencionista. Se lá atrás os países ficavam constrangidinhos de quebrar alguma regra de organizações internacionais, né, algum tipo de tratado, alguma coisa, o Trump mostrou que ele não tá nem aí com isso, que vale para ele muito mais a lei do mais forte aqui nessa região, tá também tentando recuperar a influência dele no Irã, isso muito porque
é claro, a gente tem aqui alguns recursos e etc. Mas primeiro a gente precisa entender o que cada um dos dois países quer dessa região específica onde a gente vive e como que isso vai impactar a gente, eu falo no final. E vai ser específico para você que é investidor. O que a China quer? A China está muito atrás de recursos naturais e mercados aqui, que é a essência do modelo que eles precisam agora. Segundo a Margaret Myers, né, da Universidade John Hopkins aí, a China permanece interessada na América Latina pelas mesmas razões de uma década atrás. Acesso a recursos, população jovem e mercados. Mas o plano quinquenal, quando você vai ler, ele adicionou algumas informações estratégicas aqui. Porque a China trabalha assim, cada 5 anos ela define um plano, um planejamento para os próximos 5 anos e cumpre, tá? Diferentemente do Brasil. Minerais estratégicos para a transição verde. O Brasil se destaca no mercado de níqueis e elementos de terras raras, né, que é utilizada para tudo hoje em dia, essenciais aí para baterias e produtos de alta tecnologia, e a indústria de terras raras brasileira está em franca expansão, né, para atender essa demanda de veículos elétricos e também das turbinas eólicas. O Brasil também é abundante em energia para a produção de energia eólica e fotovoltaica, exatamente por a gente ter um clima temperado que na prática é sol pra caralho. E vento também. O lítio aqui da Argentina, Chile e Bolívia e o cobre do Chile e do Peru são igualmente centrais aqui para essa cadeia de baterias e energia renovável que a China quer dominar. Os Estados Unidos, ele foi para uma tentativa de domínio do petróleo, né? Muito agora atacou 2 bases de petróleo, Irã e Venezuela, enquanto a China está indo muito mais para essa ideia da energia elétrica e etc, para dominar os mercados. Outra preocupação que a China tem uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, como eu disse, e o Brasil é o principal fornecedor de soja e proteína animal para a China. Se a gente disser que o Brasil não vai mais exportar carne para a China amanhã, é correto afirmar que a China teria uma dificuldade de manter a suficiência alimentar da própria população. Então, a China e a América Latina como um todo alimentam os chineses literalmente. E aí a China está até tentando reduzir essa dependência. A China começou a colocar cotas de importação para a carne brasileira com uma tarifa de 67% sobre o excedente para tentar, né, fazer uma pressão tanto econômica para proteger o mercado interno também, que é pequeno na China, eles precisam produzir mais, né? Não é que é pequeno, mas é pequeno para o tamanho da demanda, e para fazer uma pressão política no governo brasileiro também para evitar que a gente tenha um alinhamento direto com os Estados Unidos, né? Ó, se eles podem aplicar tarifa, a gente também pode. É bom vocês ficarem espertos. Quando a gente fala de infraestrutura e conectividade, o comércio entre a China e a América Latina atingiu 518 bilhões de dólares em 2024, além de mais de 120 bilhões de dólares em empréstimos aí concedidos a governos aqui na nossa região. Então, a gente teve a construção de portos, né, como Xangai no Peru, cabos submarinos e projetos de energia que são vetores aqui, que são muito importantes aqui para essa presença. Então, esse plano, esse 15º plano quinquenal, quer fortalecer o mercado interno dela para depender menos do comércio exterior, ao mesmo tempo que ela mantém o tamanho, não quer diminuir. Para o Brasil, isso representa aí uma oportunidade em energia limpa, infraestrutura sustentável e as tais finanças verdes. Lembra também que o Brasil é um dos maiores detentores do tal crédito de carbono, né? E os investimentos chineses no Brasil aí ultrapassaram 4 bilhões de dólares em 2024, a expectativa é que agora seja bem maior ainda. Repara a quantidade de BioID que você está vendo na rua e tal. Então, cercar o Brasil garante comida para a China e garante o alinhamento estratégico também para essa região. Lembrando que o Brasil é soberano aqui na região da América Latina, tendo quase todos os países da região com grande quantidade de compra, de importação do Brasil, grande quantidade de relação comercial, né? Uma balança comercial positiva com todos os países aqui da América Latina praticamente, e a gente sendo quem controla isso. O bloco Mercosul, etc., a gente controla aqui na região, a gente também responde pelos BRICS aqui na região. E aí o que a gente tem? Uma mudança estratégica. Por quê? A China fazia empréstimos, né, bilaterais de bancos chineses aqui para a América Latina, mas esses empréstimos estavam caindo desde 2010. Aí no fórum China-CELAC, realizado em Pequim, a China falou que o compromisso dela é de começar a emprestar mais dinheiro aqui para financiar projetos, e já começou. A gente consegue perceber esses projetos chineses aqui. E daí, a gente percebe então as intenções aqui da China. Parece muito mais uma intenção, Raul, tranquila, um comércio. A China, ela é adepta de uma coisa chamada soft power, né? Que é, eu crio uma dependência em você sem utilizar armas, sem utilizar bala, ganhar a guerra sem dar tiro nenhum. Já os Estados Unidos, eles têm uma outra relação. O que os Estados Unidos querem e exigem aqui da nossa região? O Washington ali, a gente pode dizer que é um pouco mais coercitivo. A primeira coisa é, os Estados Unidos estão exigindo que o Brasil apresente um alinhamento com os Estados Unidos, conter a China no nosso hemisfério. Então a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, publicada em dezembro de 2025, reafirmou a tal doutrina Monroe, né, e defende que a gente tenha uma
preeminência americana, norte-americana, em todo o hemisfério ocidental. Ponto. A estratégia de defesa nacional mudou o departamento, inclusive, para departamento de guerra dos Estados Unidos, e eles estão afirmando diretamente que os Estados Unidos vão restringir o acesso chinês a geografias, estratégias e infraestrutura de uso dual na região. Ou seja, aqui a gente não quer a China com base, a gente não quer a China operando, a gente não quer empresas chinesas extraindo, a gente não quer nada. Na prática, o que isso significa, né? Pressão direta nos governos da Argentina, o governo Milei suspendeu o projeto chinês de radiotelescópio. No Chile, as autoridades foram pressionadas por causa de um cabo submarino aí ligando Valparaíso a Hong Kong. E no Panamá, os contratos e terminais portuários com empresas chinesas foram anulados. Com o Brasil, tentaram fazer a mesma coisa, aplicando tarifa, fazendo pressão. O Brasil não cedeu, os Estados Unidos recuou um pouco, mas continua uma ameaça consistente de que a gente precisa buscar um alinhamento com os Estados Unidos. Não é normal da diplomacia brasileira esse tipo de negociação. Lembre-se sempre o seguinte, né? O Brasil nunca se ligou muito em tomar lado nas coisas. A gente só tomou lado na Segunda Guerra Mundial quando estava faltando pouquíssimo para acabar. Esse é o modelo diplomático brasileiro. Tem muitas pessoas dizendo, olha, a gente deveria buscar um alinhamento 100% com os Estados Unidos, né? E parar de fazer negócios com a China ali. O Brasil implodiria se a gente fizesse isso. Você tem que se lembrar que a China é o nosso maior parceiro comercial e os Estados Unidos é o segundo maior. Então a gente estaria escolhendo abandonar o maior parceiro comercial para ganhar alguma coisa do segundo que até agora não foi oferecida. Não existiu ainda uma oferta dos Estados Unidos falando, eu vou dobrar as minhas importações para compensar a compra chinesa. Não. Eles estão pedindo alinhamento sem nada em troca. Então, nesse caso aqui, para o Brasil não faz sentido aceitar isso nesse momento. Raul, mas vai entrar no radar do Donald Trump, etc. Bom, se o Donald Trump de fato fizer alguma coisa com o Brasil, que é um processo que algumas pessoas acreditam, que eu duvido bastante, você teria aqui a não ser uma intervenção pequena, alguma coisa com relação a cartéis de droga, pode até ser, mas uma intervenção real acho pouco provável, porque você teria um impedimento no fornecimento de alimentos para o mundo inteiro e, obviamente, todos os outros países do mundo, Europa, etc., todo mundo ficaria contra os Estados Unidos, porque ninguém quer passar fome, né, gente? Então, esse é um ponto, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com como que a gente vai se alinhar. Raul, mas eu acho que a gente tem que se alinhar de todo jeito. Tá bom, então o que a gente precisava primeiro? A gente precisava primeiro que os Estados Unidos rompessem com a China. Quando os Estados Unidos romper, a gente rompe, né? Acho que compensa mais pra gente que a gente rompe junto deles. Pelo menos a gente tem um brother aqui. Aí a gente vira, sei lá, uma coisa meio cubana na época da URSS, né? A gente vira meio com a Venezuela, que negocia somente com a URSS ali, ou com alguma coisa nesse gênero no período da Guerra Fria ali. Mas não dá pra gente ficar sem parceiro, né? Ah, não, larga aí. É seu amigo, né? Não dá em cima dessa menina mais não. Ela é quem? E aí ele tá lá dando em cima dela no inbox. Aí fica difícil, meu lindo. Ou ela é quem pra nós dois ou não é, né? Então não tem como. Complicado. Que coisa, vou ser processado. É a mesma coisa, sua amiga. Ela tá falando, não, esse cara é safado. E aí você tá lá, fala, pô, vou parar de mandar mensagem pra ele. Ela vai e começa a sair com ele na semana seguinte. Entendeu? Só pra ficar equilibrado aí, porque a lei da misoginia tá foda. Então, segundo aqui, em março de 2026, o Trump lançou aí a cúpula Escudo das Américas em Miami, o Brasil não compareceu inclusive, reunindo 12 líderes da direita da região numa coalizão anticartéis. Todo mundo sabe que, na verdade, isso é para mandar exército para os países da América Latina e garantir, né, um alinhamento mais rápido. Quando tem soldado dentro de sua região, fica melhor. O Brasil, o México e a Colômbia ficaram notavelmente ausentes da cúpula inaugural. Então, que o Brasil falou assim, pô, sei lá, né, esse negócio aí começa a combater no PCC, de repente tá mexendo no governo, e o Brasil não aceitou ali essa cooperação. Eu acho até que o Brasil deveria ter feito uma participação, sabe? Ter dito assim, pô, vamos aí, vamos mexer nesse negócio, né, do combate às drogas. Acho que muitas vezes o Lula, por ser desalinhado do Trump, ele peca em ser um cara político. Seria importante aqui pro Brasil, né, fazer esse alinhamento, pelo menos para inglês ver, né? Nesse caso, para americano. Então, é isso. Terceira coisa aqui, o Brasil quer acordos comerciais excludentes, né? O documento da Casa Branca orienta que acordos com países dependentes dos Estados Unidos devem ser contratos de fornecimento exclusivo para empresas americanas. E que diplomatas devem trabalhar para favorecer empresas dos Estados Unidos na região. O novo acordo de minerais com o Chile, assinado na cúpula, é um exemplo concreto disso, né? É uma coisa meio complicada. Então o Brasil, ele tá num momento aqui que ele tá com duas pressões, né? Ele é membro do BRICS, ele tá no meio dessa história toda, ele é o B, né, do BRICS, inclusive, é o que dá início à sigla. A gente tem uma pressão também dos Estados Unidos por conta do PIX, a gente tem diversas pressões aqui que o Brasil precisa entender como é que ele vai resolver, mas na avaliação de todos os pesquisadores até agora, de direita e de esquerda, o discurso chinês de cooperação sul-sul, né, não pode ser lido sem considerar que eles estão fazendo frente aos Estados Unidos. Quando a gente se alinha com a China, a gente está buscando um distanciamento dos Estados Unidos, a gente pode entrar no radar. E quando a gente não abraça também a política americana, eles podem entender isso como uma provocação. E se a gente abraçar também, a China pode entender como uma provocação e fica complicado. No balanço, a política aqui dos Estados Unidos conseguiu impor
custos para a China, deixar alguns vínculos arriscados politicamente. A China até agora não quis exercer nenhum tipo de pressão militar, não efetuou nenhuma resposta, o que faz com que nenhum país possa se alinhar com ela diretamente, porque não existe essa opção. E as alternativas a isso por parte da China, então, não foram oferecidas, então ninguém tem como se alinhar com a China. O que tem como fazer é ficar esperando. Em resumo, a China quer recurso, mercado e influência, mas não está oferecendo muita coisa. Os Estados Unidos também não, e quer exclusividade estratégica e contenção geopolítica na região. E os países latino-americanos aqui, como o Brasil, por exemplo, estão num cenário difícil. O que a gente tem recomendado aqui para investidores diversos, né? O que eu tenho falado para vocês? Você não pode escolher um alinhamento ideológico nesse aspecto. Existem boas empresas chinesas, maravilhosas para se investir agora, o mercado chinês é muito bacana. Eu lá atrás tinha muito preconceito, que acompanha o canal aqui sabe, lá em 2019, gravei vídeos, inclusive, né? Falando, pô, tô começando a avaliar investir na China, mas ainda não invisto. Tenho preconceito com os dados das empresas, etc. Cara, comecei a investir em 2020, nunca mais parei. Tenho investido muito nas empresas americanas que são estratégicas dentro desse cenário, principalmente a indústria americana que está muito combalida. Se o Trump quer retomar a industrialização, ele vai ter que investir aqui. Indústria de alimentos, processamento de alimentos, Estados Unidos sempre foi líder do mundo nisso. Indústria bélica americana, muito bacana também. Então você tem como investir aqui em boas coisas. Na China também você tem braço, tecnologia, etc. Você consegue investir. A Índia ficou um mercado que saiu fora desse negócio, apesar de estar no BRICS, ela não tem alinhamento com a China. Até tiveram problemas, atritos históricos, então ela ficou ali. As fábricas americanas que querem fugir da rixa com o Donald Trump têm migrado. Eu acho que essa é uma fase dos Estados Unidos. Não acredito que o próximo presidente da República, daqui 3 anos, vá manter a mesma fase. Não estou acreditando que essa é uma política prolongada. O Donald Trump está enfrentando muita pressão interna dentro do país dele. Xi Jinping não depende de democracia, podemos dizer assim, para tomar as decisões dele ali. Então, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas eu tô muito mais crente que a China simplesmente tá falando assim, aham, tá bom, Trump, então tá bom. Então você manda em tudo, mas lembra que seu mandato tem 3 anos, né? O plano quinquenal ficou mais ou menos assim. Como é que a gente segura esse cara? Porque daqui a pouco vem outro, né? Já derrubaram as tarifas dele no STF, dele lá, equivalente, então daqui a pouco ele acaba desmoralizado. Então é isso. Eu só vou deixar de investir na China quando os Estados Unidos deixar, e só vou deixar de investir nos Estados Unidos quando a China parar de negociar com ele. Simples assim, né? Enquanto isso, nós estamos tranquilos, o que mostra que o Brasil, mais do que nunca nesse cenário, ele é um oásis. A gente não tem nenhum país no mundo que tem um histórico de paz tão tranquilo quanto o Brasil. Ah, o Japão, 2 bombas, Hiroshima e Nagasaki, agora o 3º maior exército do mundo. Não existe. Por isso que o mundo inteiro tá colocando dinheiro aqui, e eu acho que quem aproveitar esse momento agora vai conseguir comprar. Quanto mais flincada a gente tiver, quanto mais oscilação a gente tiver, melhor, tá? Então, se você ainda não é meu aluno, né, nunca entrou na escola UVP, eu vou te recomendar auvp.com.br. Clica no botão Faça sua análise de perfil, preencha o questionário pra gente, que pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando, pra preencher esse questionário aqui, você tem que ganhar mais de R$4.500 por mês. Além de tudo, na UVP, pra você que não entende muito bem isso aqui, tem um módulo só de geopolítica pra você aprender a investir nisso. Eu mesmo vou agora, né? Daqui 7 dias estou embarcando para a China, vou lá numa missão de conhecer mais empresas ainda. Quero trazer corpo técnico, quero que as pessoas compreendam como que investe bem lá na China. Quero trazer mais transparência para esse mercado. Quem sabe a gente consiga até listar mais empresas aqui. Quero fazer esse tipo de acordo lá. Tô indo para lá procurar isso. Vou liberar tudo que eu conseguir lá para os alunos da UVP. A gente está agora com uma previdência específica nossa, tem muita coisa. Então, virar aluno da UVP é uma fase, né? Não é uma coisa, Raul, só aluno da UVP, quem não sabe investir. Não, não, não. Quem sabe investir precisa dos acessos que a UVP tem. Tem plataforma exclusiva, tem um monte de coisa. Então, mesmo se você sabe investir, você investe há anos. Você pode ter, sou rico demais, tem consultoria especial para você, né? No 1 a 1, se você tem muito dinheiro, mas tem que entrar pela escola, porque a gente não pode se furtar, não pode fugir da responsabilidade de estudar. Estudar é sempre muito importante. Preenche o questionário que a gente vai te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vou ler comentário hoje, tô bravo. Tô chateado, cara, chateado. Será que no momento que você tá vendo esse vídeo, já invadiram o Irã? Acho que vou invadir no final de semana. Coisa horrorosa. Beijo pra vocês.